Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar sobre a minha paixão, que é a Bíblia Sagrada. Eu já disse em algum vídeo que eu me converti através da leitura. Eu encontrava-me na minha casa, era noite, sozinho. Eu fiz ali uma oração, pedi que Deus iluminasse a minha mente para a devida compreensão, e a palavra de Deus calou lá no fundo da minha alma, de modo que eu confessei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. No dia seguinte, eu procurei um diácono de uma igreja batista, falei da minha decisão favorável a Cristo Jesus, isto é, estava ali como um discípulo dele, e fui orientado a frequentar uma classe de novos convertidos, onde posteriormente eu dei a minha pública profissão de fé e desci às águas batismais. O meu batismo se deu no ano de 1991. E desde então, eu sou membro de uma igreja batista. Contudo, eu comecei a andar, a percorrer várias igrejas anos antes de minha conversão. De modo que tenho pelo menos 40 anos inserido no contexto evangélico brasileiro. E quando falo sobre alguns comportamentos incompatíveis por parte dos evangélicos, não é que eu estou contra o movimento em si. Pelo contrário, eu quero o melhor para ele. Agora, o que a gente não pode admitir, por exemplo, é que o fanatismo seja algo que receba destaque e, quando não, até mesmo enaltecido. Nós não podemos aplaudir de forma alguma, além do fanatismo, a questão relacionada ao misticismo. Vários elementos de religiões, de grupos diversos, são misturados e são apresentados como mensagem da parte de Deus, quando na verdade é algo diluído, algo que não tem substância, no sentido, uma essência genuinamente evangélica. E quando estou aplicando o termo evangélico, estou me referindo ao Evangelho de Deus, que é inclusive o poder para todo aquele que nele crer, numa demonstração de que a pessoa que é alcançada pelo Evangelho de Deus, mediante a graça, naturalmente, ela tem a sua vida literalmente transformada pelo poder de Deus. Ademais, a gente não pode compactuar, além de alguns atos de fanatismo, quando não de misticismo e ainda superstição. Quanta crendice no meio evangélico nós temos observado no decorrer de décadas. Ora, isto não é algo louvável, não é algo bíblico e, portanto, precisa ser rechaçado. Mas não significa que eu estou dando um tiro no pé, pelo contrário, eu quero o melhor para o povo evangélico brasileiro. E quando a gente fala sobre o povo evangélico, nós temos, dentro das confissões de fé de cada denominação, de cada grupo religioso, algo dessa natureza. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. No papel, isto é, no documento, é muito bonito, soa muito bem aos nossos ouvidos. Mas acontece que, infelizmente, a Bíblia não tem sido levada a sério da forma que deveria ser. Até porque muitos líderes evangélicos não dão o real valor às Escrituras Sagradas, não se preparam de uma forma adequada. E é um preparo tanto espiritual quanto um preparo didático, um preparo até mesmo acadêmico, para que ele possa transmitir com fidelidade o que está preceituado na palavra de Deus. E uma das coisas que eu sempre ouvi no meio evangélico, eu sei que é fruto de uma ignorância, é que nós temos Bíblias que estão de acordo ou é segundo o original, ou seja, os originais dos livros da Bíblia Sagrada. Acontece, meus irmãos, que nós não temos nenhum texto original.
aqueles textos que os escritores, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, escreveram, se perdeu. Não temos sequer a preservação destes, nenhum deles. Nós falamos que a Bíblia foi escrita no período de mais ou menos 1.600 anos, cerca de 44 escritores se debruçaram e, orientados ou ainda movidos pelo Espírito Santo, eles escreveram, lembrando que eram homens santos da parte de Deus, e nós temos a Bíblia como inspirada, mas ainda assim, no tocante aos originais, nós não temos absolutamente nada. Isso significa que o que nós temos como mensagem de Deus é algo que tem uma certa debilidade ou ainda um déficit literário? Claro que não, porque a palavra de Deus tem transformado vidas ao redor do mundo. Todos nós que já tivemos um encontro pessoal e real com a pessoa de Jesus Cristo sabem muito bem a importância da Bíblia como palavra de Deus. Mas nós não podemos divulgar as coisas como se nós temos os originais. Porque, como eu já disse, nós não temos em hipótese alguma. Mas o que que a gente pode fazer? A gente pode ter um pé no chão e uma mente também voltada simultaneamente aos céus. Estar gratos ao Senhor por termos a Bíblia em nossa língua vernácula. Nós temos, meus irmãos, dezenas e dezenas de versões em língua portuguesa. Nós deveríamos levantar nossas mãos para os céus e não ficarmos aqui ou acolá com picuinha, tentando mostrar para o outro, demonstrar que a sua Bíblia é superior a outra Bíblia, no tocante à tradução, quando não à versão. Ora, por quê? Vez ou outra aparece alguém dizendo: a minha versão, isto é, a Bíblia, ele está portando, é de acordo com o original. Mas, como eu disse, nós não temos os originais, nós temos cópias. Na verdade, cópias de cópias. Cópias, cópias bem feitas, outras que são aos milhares, algumas delas não tão boas em termos de estado de preservação ou ainda de conservação, por conta do tempo. O texto que está centralizado aqui é o grego koiné, Textus Receptus, é de 1550. Naturalmente que não é a cópia, aquele material feito como na época está sendo digitalizada e apresentada para nós, mas é um material, em termos de cópia, muito antiga, mais de quase, né, melhor dizendo, 500 anos. Daqui a 25 anos vai fazer 500 anos. Mas acontece que a gente precisa ser grato, quer pelo texto recebido, mas também pelo texto eclético ou crítico. Quando eu falo crítico, não é uma crítica ácida, meus irmãos. É algo relacionado à investigação, porque eles fazem um trabalho muito sério por pessoas competentes, pessoas que analisam tanto a estrutura quanto o conteúdo, pessoas que vão analisar e são comprometidas com a palavra de Deus. De forma que existe a chamada crítica textual, que não é para encontrar erros na Bíblia, ao contrário, é para fazer todo um estudo minucioso, criterioso, feito por pessoas que são tementes a Deus, que estão sempre atrelados à verdade, e não pessoas que ficam promovendo inverdades sobre o processo de tradução de algumas sociedades bíblicas, por exemplo. Nós temos no Brasil e no mundo diversas sociedades bíblicas, todas elas cooperam de alguma forma com a propagação da palavra de Deus. A Bíblia foi se multiplicando, chegando aos nossos lares. E alguns lares, como este, têm aos montes em termos de Bíblias, não apenas em língua portuguesa, inúmeras dezenas de versões, mas também em outras línguas, inclusive as línguas originais. Eu tenho texto em hebraico do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Quando eu falo do Novo Testamento, de fato, eu tenho a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento em hebraico.
Eu tenho também o texto massorético, que é justamente a BHS, uma referência que eu estou fazendo, ao Antigo Testamento em hebraico. Eu tenho textos em grego, tanto o chamado texto crítico, quanto o chamado texto bizantino, texto receptus, enfim, uma variedade de manuscritos que são sempre usados buscando uma convergência, conhecer cada vez mais e mais a palavra de Deus e não tecer comentários depreciativos em relação a uma versão ou, quando não, a uma editora. Eu preciso fazer algumas colocações no tocante à Bíblia, já que estou, de uma forma proposital, apresentando um texto de Almeida, de 1967, bastante antiga quando comparado às versões e mais recente. No meio, como eu disse, o texto recebido, que é de 1550, e na minha lateral aqui, conforme agora eu vou destacar, ele se refere ao texto eclético, ou, como eu disse agora há pouco, conhecido também como texto crítico, tá bom? Mas eu quero dizer que o mais importante não é necessariamente ter uma Bíblia aqui no Brasil, necessariamente da Sociedade Bíblica do Brasil ou da Sociedade Bíblica Trinitariana. O mais importante é você ter uma destas versões, versões que são editadas, publicadas por estas duas sociedades, e entender realmente a mensagem de Deus. Porque Deus deseja se comunicar com a humanidade, principalmente na língua do coração, na língua nativa. E nós devemos ser gratos quando nós temos a mensagem de Deus, que é através do esforço hercúleo da Sociedade Bíblica do Brasil, quando não do mesmo esforço, da mesma dedicação da Sociedade Bíblica Trinitariana. Na verdade, não procede aquela ideia de que uma versão é baseada no original, porque, como eu disse, nós não temos originais. Nós temos cópias, como o texto recebido, e temos outros textos, que nós não vamos estar aqui apresentando, outros manuscritos, mas que podem ser, sim, utilizados no processo de tradução ou durante a tradução por pessoas competentes, por profissionais, por linguistas, por pessoas que estejam comprometidas com a palavra de Deus. Uma outra coisa é que quando eu estava no seminário, tinha sido lançado a versão NVI, salvo engano, versão de 2003. E quando, por conta do lançamento, um amigo seminarista começou a falar muito mal da NVI, nova versão internacional. Ele falava que não era uma versão digna de crédito, que não era confiável, entre outras coisas. Acontece que aquele irmão seminarista, pessoa bem próxima, tinha um português muito fajuto, isto mesmo, capenga. Falava mal, escrevia errado e ainda assim se colocava como juiz de algo que ele sequer tinha conhecimento de causa, porque para lidar com o processo de tradução, necessário é ter algo importantíssimo como critério. Estou me referindo ao conhecimento linguístico, tanto do hebraico quanto do grego koiné. Porque como é que você vai avaliar se uma Bíblia está mais próxima ou está exata de acordo com os manuscritos, quer mais antigos, que é o texto recebido, quando não, os textos da família majoritária, que são vários manuscritos? Como é que a gente vai saber? É através do palpite? Vai ser através do par ou ímpar? Par, ímpar, indula assim, já? Não é desta maneira, meus irmãos. E a gente indo em oração, pedindo orientação ao Senhor, pedindo graça para que possamos compreender e, sobretudo, tendo o básico no tocante às questões de regras gramaticais, morfológicas, para que possamos fazer, inclusive, análise sintática dentro de cada texto, segundo o contexto. Logo, eu quero aqui salientar que
O processo de tradução é algo muito difícil, árduo. É um trabalho, como eu disse, hercúleo, porém necessário. Mas são feitos por pessoas que são comprometidas e que muitas vezes não recebem o devido valor. Porque do lado de cá, um monte de gente fica opinando sobre o que é certo, o que é errado, mas sem ter nenhum conhecimento mínimo das línguas originais, dos processos de tradução. Não é simplesmente adotar um processo literal, formal ou dinâmico. É realmente, meus irmãos, compreender o propósito divino. Porque o objetivo de Deus não foi fazer com que a Bíblia se tornasse um conteúdo ou material a fins de discussões intermináveis, quando não estéreis, mas sempre comunicar uma mensagem essencial, urgente a cada coração. Desta forma, a gente pode lidar perfeitamente com toda e qualquer versão. Eu ouvi, ninguém me contou, um representante de uma das sociedades bíblicas disse, certa ocasião, que uma versão, e omito aqui uma questão de fórum íntimo, para que você não venha tomar como um exemplo negativo, para que não fique na sua mente com essa ideia errônea, porque foi uma palavra mal colocada da parte do responsável, ele disse que determinada versão não poderia ser utilizada pelas nossas crianças. Foi mais ou menos assim: não dei ou não apresentei esta versão, a versão X para os seus filhos. Por causa de quê? Ele considera a versão dele perfeita, quando não exata, segundo ele, ou conforme a publicação, conforme o original. Mas o mesmo foi colocado, foi dito por ele, de que não havia os textos originais. Se não há textos originais, para que divulgar algo atrelado? Esta versão está de acordo com o original, porque, tecnicamente falando, não procede. Não tem verdade nisto. Mas por conta de uma propaganda mal feita, um marketing para dizer que uma versão é superior à outra, eu vou deixar de adquirir a Bíblia, desfrutar do trabalho de pessoas sérias, competentes? Naturalmente que não. Mas ainda assim, eu faço esta colocação para fazer com que você tenha o pé no chão, tenha humildade, entenda ou reconheça ao menos o trabalho de pessoas que estão lidando com o processo de tradução e lembrando que é sempre necessário a revisão de tempo em tempo, porque a língua, não apenas a nossa, é uma língua viva, está sempre em mutação. Daí a necessidade de vez em quando, ter uma comissão douta e debruçar sobre o texto a fim de apresentar o melhor possível para o público em geral. Dito isto, eu quero falar ainda sobre a NVI. A NVI, como eu disse, ela foi lançada em 2020, 2003 e é uma nova versão. Pasme, eu fiquei boquiaberto com pessoas que trabalharam, inclusive, no processo, na condução do trabalho da NVI anterior, falando mal, ou seja, desmotivando as pessoas a adquirirem a versão atual e alegando um monte de coisas. Gente, se for por conta das nossas imperfeições, das nossas limitações humanas, das nossas finitudes, nós não deveríamos dar ouvido para nenhuma das versões, porque os homens são falhos, mas Deus dá graça. Deus ajuda toda e qualquer comissão, pessoas que se comprometem realmente a se dedicar anos e anos da sua vida, a despeito do meu nome estar lá como uma pessoa responsável pela coordenação ou não. Quer o meu nome esteja no nome de tradutores, pessoas que colaboraram com aquela versão ou não. O que a gente tem que
Terceiro é um coração agradecido ao Senhor pelas pessoas que se colocam nos bastidores, mas trabalham de uma forma muito séria, comprometida com a palavra de Deus. Recentemente, nós tivemos a versão revisada da Bíblia de Jerusalém. Particularmente, eu considero a melhor tradução em língua vernácula. Mas isto é apenas uma opinião. Agora, eu entendo, por conta talvez da familiaridade, desse sentimentalismo, porque a gente não tem como desassociar uma coisa da outra, que a versão anterior, provavelmente porque eu estou habituado, é bem melhor, entre aspas, do que a nova versão da Bíblia de Jerusalém. Mas pode ser uma impressão falsa. Alguém vai dizer, mas pode ser também uma impressão verdadeira. Sim, eu posso estar completamente certo ou completamente errado, parcialmente certo, parcialmente errado, sei lá, mas são impressões. Mas de qualquer maneira, eu sou grato pela nova revisão da Bíblia de Jerusalém. Eu sei que tem alguns textos, quando eu vou para a questão linguística, que eu não vou concordar, com a escolha, mas por causa de alguns termos, eu vou, é, fazer com que aquela versão não tenha valor ou importância para mim ou para outrem? Claro que não. Como eu disse, o meu coração se alegra em Deus pelas pessoas e eu quero aqui externar a minha gratidão, não apenas pela atual diretoria, mas pelas pessoas que trabalharam desde os primórdios com a Sociedade Bíblica do Brasil, com a Sociedade Bíblica Trinitariana. São editoras e sociedades, melhor dizendo, que têm colocado em nossas mãos Bíblias de excelente qualidade em termos de tradução. Agora, lembre-se de uma coisa: nós não podemos avaliar Bíblias ou versões. O que nós temos que fazer é avaliar textos dessas versões e não taxar uma versão de ruim só porque num determinado texto ela deixou um tanto a desejar à luz dos originais, numa referência às línguas originais e não ao texto original, porque, como eu já disse, nós não temos.